todo mundo falando dos investimentos do momento, que são o FIINFRA e o FIAGRO. Pagam muito mais dividendos do que os fundos imobiliários e traz um retorno financeiro muito maior para os investidores. Mas e os riscos? Como é que a gente faz para analisar esses investimentos? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos começar com um conceito. FIINFRA e FIAGRO é a mesma coisa de fundo imobiliário, só que paga mais? Negativo. Não são a mesma coisa e nem dá para a gente comparar. O FIINFRA, ele vai investir em infraestrutura. Normalmente, ele vai investir diretamente em debêntures. Então, ele vai comprar debêntures de empresas que investem em infraestrutura. De maneira bem geralzona, tá? Tô sendo aqui bem leiga no assunto só para que todo mundo consiga entender. Ah, Mari, mas então não faz sentido investir diretamente lá nas debêntures? Não, porque no caso dos FIINFRA, eles conseguem uma rentabilidade muito maior e distribuir isso com os investidores. Então, só para a gente entender mais ou menos como funciona. Mari, não sei o que é debênture. Aí, volta nos vídeos aí para trás, procura um pouquinho sobre debênture que vai ficar mais claro. Mas vamos lá. E os FIAGRO? Não é a mesma coisa dos fundos imobiliários? Não funciona parecido? Mais ou menos, vamos dizer que assim. No caso dos fundos do agro, eles vão investir em imóveis, vamos colocar assim como imóveis, no caso fazendas ou em dívidas do setor imobiliário, ou seja, CRAs. No caso dos fundos de papel, nos fundos imobiliários, a gente tem fundos investindo em dívidas do setor imobiliário, que é o CRI, e no caso dos fundos do agro, a gente tem os fundos investindo no CRA. Isso, de novo, de maneira bem simplória, só para ficar claro aqui para as pessoinhas que não entendem muito bem, conseguir ter uma visão mais ampla, tá? Então, não dá para a gente comparar porque eles investem em coisas diferentes. É o primeiro ponto. Segundo ponto, por que eles pagam mais? Porque no caso dos FIINFRA, eles investem em ativos, em debêntures ali incentivadas. O que significa isso? Que não é cobrado o imposto de renda sobre os ganhos. Então, além de ele conseguir uma rentabilidade maior, ele consegue entregar para o investidor isento de imposto de renda se ele tiver ganho de capital, o rendimento que ele tem, tudo é isento. No caso dos FIAGRO, tem alguns que são incentivados, outros não, mas ele também, em alguns casos, tá? Só para deixar claro, ele consegue algumas isenções também, é por isso que ele consegue ter um lucrozinho um pouquinho maior do que no caso dos fundos imobiliários. Mari, por que são incentivados? Porque estão no setor de crescimento. O setor imobiliário, o setor do agro e o setor de infraestrutura tem muitos, vamos dizer assim, incentivos do governo e, em grandes casos, tem aí isenção de imposto de renda. Tendo isenção de imposto de renda, o lucro fica maior e a gente consegue um ganho um pouquinho maior até no ganho de capital, ou seja, quando a gente vende. Porque se a gente vende com lucro, a gente não teria que pagar imposto no caso dos FIINFRA, por exemplo. Fundo imobiliário e fundo do agro já não funciona assim, entendeu? Com lucro tem que pagar imposto, tá? Só para deixar claro. Mas beleza. Se o retorno financeiro é maior, se eu vou receber mais dividendos, se eu vou receber mais rendimentos, por que é que você, Mari, não investe em fundos do agro e fundos de infraestrutura? Calma que eu vou explicar o porquê. A verdade é que eu tenho, assim, alguns critérios que são de caráter eliminatório para eu investir em qualquer ativo, tá? Isso só não vale para renda fixa, mas de maneira geral, eu não invisto se tiver menos de 5 ativos, porque para mim não faz sentido nenhum investir, por exemplo, no fundo imobiliário que não tem nem 5 imóveis. Não faz sentido para mim. E isso, de novo, é pessoal, não significa que é recomendação de investimento nem nada do tipo, tá? São critérios que eu criei para definir dentro da minha estratégia o que faz ou não sentido. Então, se tem menos de 5 ativos, não perco meu tempo. Se tem menos de 300 milhões de patrimônio, não perco meu tempo. Se tem menos de 300 mil de liquidez diária, ou seja, de volume de negociação para comprar e vender ali, não invisto. Se tem menos de 3 anos na Bolsa de Valores, é um investimento novo que não se provou no tempo, não invisto. Se não tem informações suficientes nos relatórios,
também não invisto. E aí, eu acho que vocês já começaram a entender. Tem falta de informação nos relatórios, os relatórios não são completos, não tem tudo que eu, Mari, acho que deveria ter, e são investimentos que têm menos de 3 anos de bolsa. Lembrando, às vezes você tá vendo esse vídeo anos pra frente, mas estou falando aqui em 2024, tá? Então não tem muitas informações. Ah, Mari, mas tem o fundo XYZ? Galera, são fundos que têm menos de 3 anos na bolsa. São investimentos muito novos. Além disso, vamos lá. Investidor 10, lista de FIIs agros, tá? Então vamos lá. Segmento, fundos do agro. Se a gente for olhar aqui, mas Mari tá pagando 14%, 15%, mais de 1% ao mês, esse aqui tá pagando 16%. Não é muito melhor investir nesses fundos imobiliários? 17% esse daqui, ó. Não é muito melhor pegar esses fundos imobiliários e investir nele? Olha esse aqui pagando quase 20% ao ano. Não é o caso de eu botar uma pimentinha, né, na minha carteira de investimentos? Galera, isso aqui não me anima não, tá? Vou só pegar esse fundo imobiliário aqui, que eu acho que ele é um dos mais conhecidos no fundo do agro. Ó, PVP, abaixo do que ele realmente vale. Tá pagando um yield alto? Tá pagando um yield alto, tá pagando mais de 15% aí. Custa próximo de R$10? Custa próximo de R$10. Tem liquidez? Tem liquidez. Mas 600 milhões de patrimônio, ou seja, é um fundo relativamente pequeno. Tô falando que é minúsculo não, tá? Relativamente pequeno. Fez 3 anos agora, começou lá no mês 11 de 2021. Na verdade, estou gravando aqui no mês 9, então não tem nem 3 anos ainda. Para mim isso aqui já é caráter eliminatório, tá? Mari, mas não tem mais. Não passou nesses filtros iniciais que eu tô sempre comentando com vocês, eu não coloco meu dinheiro. No caso dos FII Infra, mesma coisa. Se a gente for olhar por quantidade, tem menos de 20 FII Infras. Aqui eu abri um relatório, ó, daquele fundo imobiliário do agro, só pra gente entender mais ou menos como é que ele funciona. Aqui tá falando sobre a gestão, tá falando que ele começou em outubro de 2021, tá mostrando o código, que já tem 2 emissões, beleza. Tá falando do dividendo aqui também, tá falando do portfólio por cultura, que é isso? Se é soja, se é algodão, é milho, é semente, que é? E aqui ele investe, ó, 100% indexado ao CDI. Isso aqui, o ideal é que tenha uma diversificação aqui, porque só CDI, enfim, não sei, talvez no futuro, quando o CDI começar a dar uma baixadinha, pode ter interferência diretamente no rendimento, tá? E aqui tá deixando claro que o portfólio tem garantia, alguns são terras e o outro são grãos. Já começa por aí. Se entendeu que a garantia é a terra ou os grãos, se der alguma coisa errada com a lavoura, meu querido, isso aqui não resolve de um nada. E aí, meu primeiro ponto, porque eu não sei se vocês têm essa noção, mas quando a gente está falando de plantio, por mais que seja uma dívida ali, tem aquela questão de, mas tem o seguro, beleza, mas se acontece um incidente, uma queimada, na minha região, eu moro muito no interior do Mato Grosso, na minha região tá tendo tantas queimadas, tá realmente devastando as plantações aqui. E o que acontece? Se isso acontece, mesmo que tenha o seguro, para recuperar a terra, para conseguir organizar tudo de novo, vai muito tempo. E o fundo imobiliário, lógico, tem a garantia, aciona a garantia, aciona a garantia. E aí? O pessoal aciona o seguro para fazer aquele negócio, né? Um aciona de um lado, outro aciona do outro. No final das contas, vai meses para resolver. Nesse período, acontece o quê? Fica sem rendimento. Então, é um risco altíssimo para que eu, Mari, olhe com bons olhos e fale, vou pagar, vou enfiar a cara nisso aqui. Não gosto de fundos do agro, nem do fundo de infra por conta disso. Eu vejo riscos, assim, que para mim o rendimento não tá valendo tanto. Lógico, no curto prazo não vejo nada dando problema, acho que são fundos que no futuro vão crescer muito, vão trazer bastante coisas interessantes para os investidores, não só rendimentos. Acho que os relatórios dá para melhorar, mas dá para melhorar com gosto. Aqui não tem muitas informações que eu, Mari, como investidora, gostaria de ter, tá? Lógico, esse aqui eu peguei um que tem bastante informação justamente para mostrar para vocês, mas tem uns que não tem quase nada, você não sabe nem no que ele está investindo. Nesse daqui ele traz, ó, quais são as operações,
traz o percentual, que é o PL, e aqui a gente já vê uma concentração de 17%, 16%, o ideal é que seguir quanto menor, melhor, não tem uma concentração num único CRA, num único investimento, tem a questão do indexador ser tudo de um só, tem a questão da taxa, então assim, são pontos que a gente precisa avaliar e ver, você entendeu o risco? Entendi, Mari? Mesmo assim quer investir? Quero, então beleza. Agora o problema é, eu não entendi o risco, eu não sei o que pode dar de problema e eu vou colocar só pelo dividendo. Aí eu te falo, toma cuidado, reavalie isso aí um pouquinho mais. Aqui ele também dá uma descrição dos devedores, tá? Isso aqui é super interessante a gente ler. Por mais que assim, esse cara tem 40 anos aqui de experiência, não vai dar ruim, mas sempre pode. Tá? É um risco, para mim não faz sentido correr esse risco e é por isso que eu não invisto, tá? Porque eu tenho critérios muito bem definidos. Então assim, são investimentos ruins? Pelo contrário, são ótimos investimentos. Só que para mim ainda está muito longe de eu olhar com bons olhos. Ainda faltam muitos relatórios que tragam mais informação. Nesse caso aqui, a gente tem bastante informação, tá? Assim, lógico, pontuados ali, muitas coisas ainda faltam, mas tem essas informações. Tem uns que não tem, a maioria, inclusive. Principalmente no caso dos FII Infra, falta muitos os relatórios detalhados, onde ele está investindo, percentual, indexadores, isso falta um pouquinho. Eu, assim, de verdade, acho que ainda está num processo de maturação. Então, eu prefiro sentar para ver onde isso vai dar e, quando atingir os critérios que eu comentei aqui com vocês, eu ir lá e avaliar com mais calma, porque aí sim vai ter se provado no tempo. Mas e vocês? São amantes dos FII Infra e dos FII Agro? Ou não gostam tanto por conta do risco? Ou de alguma coisa que vocês ficaram meio com dúvida aí na hora de analisar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para definir critérios super interessantes na hora de você investir, para definir a sua estratégia e aprender a investir assim, do básico ao avançado, tanto no Brasil quanto no exterior, clica no primeiro link da descrição e destrava o seu acesso ao Investidor em 6 Passos, que eu vou te ajudar com o passo a passo. Você vai ter a nossa comunidade aí, você vai entrar nos grupos no WhatsApp, eu vou estar sempre respondendo e ainda vou te ensinar sobre declaração de imposto de renda para todos esses tipos de investimento aqui, incluindo FII Infra e FII Agro. Espero no Investidor em 6 Passos e no próximo vídeo aqui do canal, então. Beijos, até mais!